Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando mais um JF Entrevista, um programa em que conversamos sobre assuntos diversos, como política, economia, saúde, educação, meio ambiente, segurança pública e muito mais. O nosso convidado de hoje é Bruno Siqueira, engenheiro civil, ex-prefeito de Juiz de Fora por 2 mandatos. Bruno também foi vereador por 3 mandatos, tendo sido presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Bruno começou cedo, sendo um dos vereadores mais jovens do país à época. Foi eleito prefeito em 2012 e depois reeleito em 2016. Nas 2 ocasiões, superando a atual prefeita, Margarida Salomão. Também participa com a gente deste programa o editor-geral da Tribuna de Minas, Paulo César Magela. Muito obrigada pela presença de vocês, para essa entrevista aqui no JF Entrevista da TV Câmara. Ô Bruno, queria começar para a gente conversar. Em 2018, menos de 2 anos, depois de você se reeleger prefeito de Juiz de Fora, todo mundo quer saber o que aconteceu ali, você acabou renunciando ao seu mandato em abril daquele ano. E aí eu queria começar essa entrevista, a gente retomando aquele momento, mas também 5 anos depois, como é que você avalia aquilo ali, aquela decisão que você tomou? Primeiro, é uma satisfação estar aqui com vocês. Agradeço o convite da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Satisfação estar com meu amigo PC para poder conversar sobre política, sobre Juiz de Fora, sobre o nosso estado de Minas Gerais, por que não dizer também do Brasil. Bom, a gente tem que voltar na história lá atrás. Nós tivemos um prefeito, Itamar Franco, que foi eleito prefeito de Juiz de Fora, e no seu 2º mandato ele também renunciou para concorrer a um cargo público. Ele renunciou, foi candidato ao Senado e saiu vitorioso naquela eleição em 1974. E posteriormente a carreira dele, todos conhecem, virou presidente da República. Na minha visão, o melhor presidente da República que o Brasil teve depois da redemocratização. Uma pessoa honesta, correta, que nunca se envolveu em nenhum escândalo, não teve nenhum tipo de problema em relação à corrupção e resolveu, à época, o maior problema do país, que era a inflação, sendo o presidente que criou o Plano Real. Então eu fiz o que o Itamar fez. Eu deixei a prefeitura para postular uma candidatura ao Senado que tinha, naquele momento, todo o apoio do diretório estadual do meu partido, na época que era o MDB, para poder ser candidato ao Senado. E nós tivemos 2 senadores eleitos, até pouco conhecidos à época, no estado de Minas Gerais, que é hoje muito conhecido o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o hoje senador Carlos Viana, que eu imagino que em Juiz de Fora, por exemplo, poucas pessoas conhecem. Então, a possibilidade de ajudar Juiz de Fora, ajudar o estado de outra forma, era muito grande, da mesma forma que Itamar Franco fez em 1974. Saindo da prefeitura, concorrendo a um cargo de senador e sendo eleito senador naquele momento. Foi o que eu tentei fazer, o projeto meu deu errado, o do Itamar deu certo. Porém, eu só tenho que agradecer, porque temos 6 mandatos, 3 de vereador, 1 de deputado estadual e 2 de prefeito, eu tive a oportunidade de realizar, seja no legislativo ou no executivo, diversas ações públicas que, sem dúvida nenhuma, beneficiaram muito a população da nossa cidade. Bom, prefeito, é muito comum de falar prefeito, porque a ex-prefeito não existe essa questão para uma entrevista. Bom, você vai fazer 49 anos ainda, agora em agosto. Não é muito cedo para você parar com a política ou você não parou? Política de disputa de mandato. Eu entendi a pergunta, uma pergunta em relação à questão de eleições. Sim, com certeza. É política que você continua fazendo, eu sei disso. Eu até, às vezes, eu penso que a gente está numa época muito de fake news. A gente pega uma notícia que é mentirosa, joga na internet e muitas pessoas, infelizmente, acreditam. Isso vem de 2012, 2011, foi aumentando, tanto que foi lá em 2016 que descobriram, começaram a falar a palavra fake news. E se vocês perceberem, forem olhar em qualquer tipo de entrevista minha, que já tive a oportunidade de dar várias, principalmente quando a gente é candidato a prefeito, nunca usaram uma fala minha para poder depois dizer que eu falei uma bobagem. Então, se eu falar que eu nunca mais serei candidato, eu estarei falando uma bobagem, porque a gente nunca sabe o futuro. Porém, no momento, não é esse um projeto que eu tenho para a política. Hoje, meu projeto na política é ajudar o Estado, ajudar a cidade, se for possível, de uma outra forma, ajudar
através de ações políticas partidárias ou até de mandatos, né, dos deputados, contribuindo com a cidade e com o Estado, mas não com um mandato eletivo, pelo menos nos próximos anos. Ô Bruno, vamos retomar então, é aquele momento, né, que você estava explicando dos arranjos políticos, né, não deu certo, né, como você mesmo disse, deu errado, e você não pôde ser candidato ao Senado, né, e acabou sendo candidato a deputado estadual. E começou muito jovem na política e todas as vezes que tentou, se elegeu, né, e tinha realmente uma carreira muito promissora, tem ainda, como o PC falou, muito jovem. Como é que foi aquele momento da candidatura a deputado estadual? Você tinha uma política muito local, né? O que faltou ali para que você se reelegesse, Você foi deputado estadual, né? Nesse segundo momento, voltar a se eleger também deputado estadual? O primeiro momento, a primeira tentativa era realmente para o Senado, né? E a gente tinha todo o apoio do presidente estadual, mas o que aconteceu naquele caminho? O presidente estadual, Antônio Andrade, ele acabou sendo retirado da presidência do partido. E ao ser retirado da presidência do partido, esse apoio partidário ele modificou-se. Nós chegamos até a acordar com o presidente que assumiu o partido à época para que eu ficasse na chapa com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, que teria muita chance de ganhar a eleição. Mas isso tudo foi num final de semana de agosto, muito próximo ao período eleitoral, e ele também não conseguiu ser candidato. O ex-prefeito de Belo Horizonte, que estava no PSB por um arranjo partidário com o PT, em que o PT em Pernambuco ele deu apoio ao PSB em reciprocidade. O PSB iria apoiar o Fernando Pimentel do PT, o Márcio Lacerda também ficou sem a legenda para ser candidato a governador. Então isso desmontou toda a articulação política que havia em duas etapas. A primeira com Antônio Andrade, depois com a direção estadual do MDB, junto com o Márcio Lacerda, né, com o PSB do Márcio Lacerda. E aí eu fui, realmente não tinha mais alternativa, até a cobrança que, vamos dizer assim, entre aspas, que o PC faz, né, de disputar a eleição, eu falei, a única chance agora que eu tenho de disputar a eleição é para deputado estadual. Por quê? Porque eu tinha compromissos com deputados federais que me apoiaram, eu não poderia naquele momento sair para deputado federal. Então eu tentei, não deu certo, né, naquela eleição, mas as outras deram certo, né? Então a gente tem que olhar pelo retrovisor o lado positivo, o lado negativo a gente olha para aprender para o futuro. Bom, prefeito, mas você estava no MDB, tempos depois a gente ficou sabendo, não sei se é real, se é fato ou não, que você tinha sido convidado por outros partidos para disputar para o Senado. Você foi de fato convidado? E por que você não aceitou? Sim, eu fui convidado, inclusive, para o PSL. Teve um empresário de Juiz de Fora que conversou com Marcelo Álvaro Antônio e me convidou para o PSL para ser candidato a senador pelo PSL. Porém, esse convite foi antes de abril. Foi um convite que foi realizado em que eu tinha que tomar a decisão até abril. Depois você não pode mais mudar de partido. E, além dos pensamentos do PSL, não são pensamentos que eu concordo com todos, né? Eu sou uma pessoa que me considero equilibrado, no centro. Não sou nem da extrema direita e nem da extrema esquerda, né? Que, inclusive, eu acho, não tenho a certeza que prejudica muito a nossa cidade, inclusive, e o nosso país. Então, esse convite foi feito, eu estou falando de um partido, mas teve outros partidos, mas mesmo assim, naquele momento de 2018, janeiro, fevereiro e março, eu estava ainda tomando, inclusive, a decisão se eu iria ou não ser candidato. Eu não tinha decisão tomada 100%. Eu acredito que foi mais ou menos faltando uns 15 dias para tomar a decisão que eu comecei realmente a ver que tinha uma possibilidade grande de eleição. Ainda tem um outro detalhe muito importante que poucas pessoas sabem. Eram duas vagas, duas candidaturas que podiam ter e não tinha candidatura da presidente Dilma. A presidente Dilma, ela deu publicidade à sua candidatura no último dia, que foi sexta-feira, e eu saí da prefeitura na quinta-feira. Então, ainda não tinha nenhuma candidatura forte para o Senado naquele momento. Então, a decisão foi baseada muito em todas as circunstâncias. Talvez a principal delas foi o histórico do ex-presidente Itamar Franco. Ô Bruno, talvez, não sei o que você pensa a respeito disso, mas no comparativo com o Itamar, né, você falou que em 74 o Itamar tinha feito isso também, só que naquela ocasião a gente não tinha essa pluralidade de partidos, né? Como é que você vê tanto partido hoje no Brasil? Você acha que mais atrapalha?
No seu caso, por exemplo, tantos partidos diferentes, né, da época do Itamar, que a gente tinha Arena e MDB, né, PC? Que a gente Exatamente. tinha né, apenas 2 partidos. Isso atrapalhou você? Não, eu acredito que isso não. O que acontece? Naquele momento, lá em 74, o Itamar tinha poucas chances. As pessoas achavam que quem ganharia a eleição seria o candidato da Arena. Mas veio uma onda contrária à Arena e vários senadores foram eleitos naquele momento. E política é isso. As pessoas, quando eu com 25 anos de idade, disse que seria candidato a vereador, quase ninguém acreditava que eu ganharia a eleição para vereador. As minhas eleições para prefeito, tanto na eleição como na reeleição, mas eu vou dizer até mais na eleição, pouca gente achava que eu teria condições políticas eleitorais de ganhar a eleição. E nós conseguimos chegar em primeiro já no primeiro turno, tanto em 2012 como em 2016. Então, política é isso, é disputa, né? É eleição, você pode ganhar como você pode perder. A gente tem que lembrar que em 2018 foi onde apareceu de forma muito forte a questão do radicalismo, né, dos extremos, da internet sendo uma forte, né, propulsor, né, de novas ideias, de mentiras, de fake news. Né? Então isso tudo aconteceu de uma forma muito forte em 2018. Então foi isso que mais atrapalhou, seja a questão do Senado, que aí foi articulações políticas, ou seja a candidatura, que foi a única que eu tive alternativa para deputado. Agora, Bruno, certamente você deve ter ouvido esse raciocínio. Se o Bruno tivesse perdido a eleição para senador, ele continuaria em evidência estadual, porque é uma disputa com apenas 2 vagas. Naquele tempo eram 2. O Itamar ganhou, era uma vaga só, e ele foi eleito. Mas 2 questões. Primeiro, por que você não optou por ser candidato a deputado federal? E a segunda questão, mesmo perdendo, e políticos perdem a eleição. A própria prefeita Margarida Salomão, que você derrotou 2 vezes, hoje ela é prefeita de Juiz de Fora, tendo pedido 2 para você, pedido 1 para Custódio. Então, o que significa? Por que você se afastou da política de disputa eleitoral? Porque partidário você continua, você está no avante hoje. Mas por que você não disputou mais eleições? Você ficou frustrado com isso, chateado, assim, puxa, eu perder para deputado estadual? Essas 2 questões eu gostaria que você pudesse apresentar para a gente. A primeira foi o que eu já respondi, mas vou até aprofundar mais. Eu tinha alguns compromissos com deputados federais, principalmente com o deputado federal Marcos Pestana. Então, se eu saísse para deputado federal, eu estaria descumprindo um compromisso político, né, com o deputado federal Marcos Pestana, principalmente com ele. Bom, em relação à sua segunda pergunta, a gente também começa a gostar de outras atividades políticas. Eu estou gostando da atividade que eu estou fazendo hoje, politicamente. Não vou negar que fui convidado para ser candidato a senador agora, em 2022, pelo partido que eu estou, o Avante. Fui convidado para ser candidato a deputado federal pelo partido que eu estou, o Avante, mas estou gostando muito desse trabalho que estou fazendo mais em bastidores. Eu tive alguns amigos. Eu posso citar uma pessoa que sempre também foi para mim um grande exemplo, que foi o ex-presidente da CEMIG, Djalma Moraes, ex-ministro das Comunicações, que nunca disputou um cargo público e sempre ocupou vários cargos relevantes no país, como ministro, no estado, como presidente da CEMIG, BR Distribuidora, presidente da antiga Telemig. Então, essa parte política também, de você não disputar o cargo, mas você está trabalhando de outra forma, de forma pública, também é uma situação nova para mim, que eu estou gostando muito. Mas aí, eu posso interromper, Sim, Marisa? claro. Mas veja bem, o seu espelho sempre foi Itamar Franco. Itamar Franco nunca foi de bastidor. O Itamar Franco sempre esteve à frente. Disputou para vereador, perdeu, foi prefeito, foi presidente da República, foi governador, foi senador. No seu caso, já que era a sua referência, por que você também não seguiu esse mandato? Perdeu uma, ele perdeu para vereador, você nunca tinha perdido nenhuma. Mas o meu espelho também sempre foi de Djalma Moraes, Marcelo Siqueira, que também já disputaram cargos, no caso do Marcelo Siqueira e Itamar Franco, como também ocuparam cargos públicos sem disputar. E Djalma Moraes, como eu já citei, nunca disputou nenhum cargo eleitoral. Ô Bruno, esse bastidor, de que bastidor nós estamos falando? Como é que você tem acompanhado essa política, né? É mais perto de Belo Horizonte, é mais perto de Brasília, Juiz de Fora? Fala um pouco desse cenário de bastidor que você está nos contando aí. Olha, os 6 mandatos que a população de Juiz de Fora e de Minas Gerais me deram a honra, né, de estar representando, seja a cidade ou o estado, foram pelo MDB.
Eu fui para o MDB, inclusive, no momento em que o governador do estado era Itamar Franco e o prefeito de Juiz de Fora, também do MDB, à época PMDB, era Tarcísio Delgado, pessoas sérias e corretas. Então, eu sempre fui uma pessoa de partido. E hoje, por esse convite que eu recebi do presidente nacional do Avante, que é um mineiro de Belo Horizonte, eu vi ali um desafio. E um desafio que a gente encarou de uma forma de fazer com que um partido, que eu vou chamar um partido de Minas, pudesse estar sobrevivendo, né, nessa diminuição partidária que, inclusive, é fundamental para o Brasil. E nós conseguimos realizar isso. E foi nessa costura política que nós fizemos um convite para a então candidata Ione Barbosa, e eu tive uma satisfação muito grande ser colega do vereador Barbosa Júnior, né, um grande vereador aqui de Juiz de Fora. Fizemos convite para ela, ela foi para o Avante, foi fundamental, né, com a votação que ela teve para que o Avante passasse a cláusula de barreiras. Então é esse trabalho político-partidário que a gente tem realizado e também, evidentemente, o trabalho de ajudar com o orçamento do Congresso Nacional, levando recursos para os municípios, as questões de projetos de leis, né, parlamentar, enfim, é trabalho de bastidor político, que também é uma situação nova para mim, que eu tenho gostado bastante. Como é que foi essa saída do MDB e a ida para o Avante, né? Quanto tempo já tem isso, né? E o que aconteceu, né, para que você, toda uma trajetória no MDB, trajetória também do Itamar, né? E para que você fosse, então, para uma outra legenda? Basicamente, no MDB, quando o nosso vice-governador Antônio Andrade, presidente do partido, ele deixa de ser presidente, ele tinha uma assessoria. E essa assessoria que ele tinha, ela acabou indo para o Avante. E quando ela foi para o Avante, conversou com o presidente nacional do Avante e mostrou que para ele seria interessante eu estar indo para o Avante. E aí o presidente me fez o convite pessoalmente, eu achei muito interessante um novo projeto e foi por esse motivo que eu fiz a mudança. Inclusive, só para finalizar, eu cansei um pouco das brigas do MDB. De 2 em 2 anos, tem uma briga muito grande no partido, né? Seja no nível estadual ou no municipal, vocês vão lembrar que para poder, com todo o respeito que eu tenho ao ex-prefeito Tarcísio Delgado, mas para poder ganhar a eleição em 2012, primeiro tinha que disputar a convenção. No mesmo caso que foi em 2018 para o Senado, a gente tinha toda uma costura política, né, para ser realizada. E a gente teve que disputar a eleição na convenção municipal, ganhamos a convenção municipal para depois ser candidato a prefeito. Mas o MDB sem briga não tem graça, né? Pois é. Porque dentro do próprio histórico do partido, chegou-se a ter o MDB 1, o MDB 2, MDB 3, disputando as eleições. Na época de Arena MDB, na eleição de 74, de 77, de 76, quando o Melo Reis ganhou a prefeitura de Juiz de Fora, tinha a Arena 1, Arena 2, Arena 3, o MDB 1, o MDB 2. Então esses conflitos já fazem parte. Bom, mas na semana passada, até recentemente, eu conversei com o deputado Luiz Tibé, que é o presidente do partido ao qual você se refere, o Avante, e ele foi muito claro comigo. Olha, queremos que a Ione Barbosa seja candidata à prefeitura de Juiz de Fora. E aí, logo em seguida, eu falei, e aí, Ione, você vai aceitar? Ela, assim, não é que ela bateu o martelo, porque político, você sabe, como dizia o Francelino Pereira, o futuro a Deus pertence. Mas ela disse que vai fazer pesquisa para ver se de fato é a candidata ideal. Mas, em princípio, Tibé diz, é a nossa candidata. E se tiver em 2026 falar assim, Bruno Siqueira, queremos que você seja o candidato ao Senado, serão 2 vagas, uma vaga só, será uma vaga só, ou candidato a governador, ou candidato a deputado federal. Ou seja, te trazer de novo para o jogo de palanque, não o jogo de bastidor. Olha, primeiro a questão municipal, né? Como já foi dito, isso já foi conversado. Caso a deputada Ione queira ser candidata, a candidata vai ser ela. Ela não vai ter nenhum conflito como eu tive, né, que disputar uma convenção municipal que foi duríssima, né, foi leal, mas foi duríssima, e nós ganhamos no voto, né, a convenção municipal para depois disputar a prefeitura de Juiz de Fora em 2012. O convite foi feito, né, em 2022, para 2022, como eu já falei, eu não aceitei o convite. Agora, para 2026, a gente pode, né, estar conversando novamente, são outras questões que ainda tem um longo tempo até chegar lá. Nós estamos conversando com o engenheiro e ex-prefeito de Juiz de Fora, Bruno Siqueira. Paulo César Magela, editor-geral da Tribuna, participa aqui com a gente. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Fica aí esperando.
acompanhar o que os 19 vereadores de Juiz de Fora estão discutindo e pensando sobre os principais temas de política? Toda terça-feira, às 9 da noite, um episódio inédito do Café com Política, o videocast da JF TV. Sempre bate-papos descontraídos sobre temas sérios. É comigo, Maria Judite, um vereador e um convidado especial. O Café com Política tem reprises às quintas-feiras e aos sábados, sempre às 9 da noite. Eu te espero para um cafezinho. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, hoje conversando com o ex-prefeito e engenheiro Bruno Siqueira. Editor da Tribuna, Paulo César Magela, está aqui com a gente para dar sequência à nossa entrevista. Ô Bruno, voltando, retomando o assunto da renúncia lá de 2018, você já tinha aí quase menos de 2 anos do seu segundo mandato aqui em Juiz de Fora. Então, o público juiz-forano, o eleitor juiz-forano, te reelegeu, te deu aquele voto de confiança para continuar aquele primeiro mandato de prefeito de Juiz de Fora. Você acha que houve aí o eleitor se sentiu frustrado também, de você não continuar aquele mandato? E para além disso, você acha que é possível ter essa reconciliação com o eleitorado juiz-forano? E lembrando, você já deu várias entrevistas, estamos aqui hoje numa TV aberta, numa TV pública, é o momento talvez de você falar para esse eleitorado, se é possível essa reconciliação ou se você não acha que é por aí. Olha, primeiro, como eu digo, eu só tenho que agradecer ao eleitor de Juiz de Fora. Com 25 anos de idade, ser candidato, e com 26, eu fiz aniversário e eleito pela primeira vez, depois reeleito, eu tenho muita honra de ser o vereador, eu brinco muito com a hoje deputada Sheila, que eu continuo sendo o vereador mais votado da história de Juiz de Fora, porque ela é a vereadora mais votada, eu sou o vereador mais votado, com quase 6.500 votos. E um trabalho até muito importante que fizemos aqui na Câmara Municipal, de uma CPI, que naquele momento mostrou várias questões que estavam acontecendo na Prefeitura de Juiz de Fora. Então só tenho que agradecer ao eleitorado de Juiz de Fora, à população de Juiz de Fora. Agora, essa situação ela ocorre no meio político diversas vezes. Vários governadores renunciam ao mandato para ser candidato. Eu dei o exemplo do ex-presidente Itamar Franco, eu posso dar o exemplo do ex-governador Tancredo Neves, que com 2 anos de mandato ele saiu para ser candidato a presidente da República. E ao contrário do legislativo, talvez aí que seja a confusão, você quando está no executivo você tem que renunciar. No legislativo você pode disputar com o mandato, que foi o que eu fiz, por exemplo, em 2012. Eu era deputado estadual, eu fui candidato a prefeito, fui eleito prefeito, e aí eu tive que renunciar ao mandato de deputado estadual. A hoje prefeita Margarida, ela era deputada federal, ela disputou a prefeitura de Juiz de Fora em 2012 como suplente, já em 2016 no mandato, em 2020 no mandato, e renunciou ao mandato de deputada federal para ser prefeita de Juiz de Fora. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, ele renunciou ao mandato no ano passado para ser candidato a governador, e hoje o vice-prefeito dele, que é o prefeito de Belo Horizonte. Infelizmente, a lei fala que no executivo você não pode retornar para a prefeitura. Então, eu não tinha como voltar para a prefeitura uma vez que eu tomei a decisão de ter a renúncia. Se eu tivesse sido eleito, por exemplo, para o Senado,
né, as pessoas, eu acho que compreenderiam melhor o que aconteceu. Mas, infelizmente, como a gente está falando, eu não tive a oportunidade, né, de representar a população ou no Senado ou na Assembleia depois, e aí, realmente, eu não tinha como voltar para a Prefeitura de Juiz de Fora. Porém, tenho que deixar isso aqui público, que eu me coloquei à disposição do meu vice para poder ajudar, né? Mas, infelizmente, para mim, pelo menos, ele quis tocar a prefeitura do jeito dele e cada um, né, dá a nota que quiser para o mandato dele. Mas quando você fez essa proposta ao Antônio Almas, que era o seu vice, que tipo de respaldo que você daria para ele, não foi acolhido? Eu disse que eu queria participar do conselho que a gente tinha, um grupo de trabalho para tomar as decisões mais importantes da prefeitura. Era um grupo que, inclusive, eu criei, que eu tinha dado a ele a oportunidade de participar como vice, mas ele preferiu conduzir da forma dele a prefeitura de Juiz de Fora. Mas a sua equipe continuou no governo? Uma parte sim, outra parte foi modificada por ele. Ô Bruno, o que a gente pode ressaltar? Que legado, né, o seu primeiro e essa parte do seu segundo governo deixou para Juiz de Fora? Olha, nós fizemos, né, várias realizações, não só de obras, mas como projetos. Vou começar aqui pela questão da transparência. Nós colocamos tudo na internet, recebemos nota 10 do Ministério Público Federal em relação à transparência para que não ocorresse nenhum ato errado na Prefeitura de Juiz de Fora. Nós fizemos diversas obras, posso dar exemplo, a adutora de Chapéu d'Uvas, que trouxe água de um novo manancial para a cidade, fazendo com que a cidade tivesse abastecimento de água por mais 20, 25 anos com esse novo manancial que é Chapéu d'Uvas. As obras que eu chamo de despoluição do Rio Paraibuna, para as pessoas entenderem, mas é o tratamento do esgoto, para que o esgoto não chegue ao Rio Paraibuna ao longo de todo o rio, e a estação de tratamento de esgoto, que a prefeita Margarida tem dado sequência, né, ao nosso trabalho. As contenções de encostas, para vocês terem uma noção, no meu primeiro ano teve muita chuva, e várias encostas, elas desceram, porque não tinha nem tempo de você fazer tanta obra, e logo depois que nós fizemos várias obras de contenção de encostas, praticamente não tivemos até hoje, pelo menos que eu saiba, nenhum óbito a mais em função de encostas que caíram em Juiz de Fora. Fizemos 6 creches, fizemos 2 escolas municipais, reformamos a grande maioria das escolas municipais, fizemos UPAs, 2 UPAs, reformamos 1/3 das UAPs, UBSs da cidade, reformamos 1/3 das UBSs da cidade. O Teatro Pascoal Carlos Magno, que estava fechado, nós conseguimos, né, reabrir o Teatro Pascoal Carlos Magno, que a obra não estava concluída, né, desde a época do ex-prefeito Melo Reis. Fizemos uma parcial reabertura do Museu Mariano Procópio, a prefeita Margarida agora está fazendo, né, a outra reabertura do Museu Mariano Procópio. Então foram diversas realizações que evidentemente aqui eu não vou ficar falando de todas. Eu lembro até que talvez um dos maiores problemas que nós tivemos foi inclusive a comunicação, porque foi um momento que a internet ela começou a aumentar muito e a gente talvez tinha muita dificuldade de comunicar a quantidade de obras, de projetos que nós estávamos realizando. Tanto é que uma das propagandas que fizemos na campanha, em que eu, né, particularmente, de forma muito rápida, falava de várias ações da prefeitura, fez com que rapidamente a gente subisse, né, nas pesquisas eleitorais e não tivemos muita dificuldade de ganhar aquela eleição em 2016. Estou lembrando aqui de outras ações, a licitação do transporte coletivo, que nunca tinha sido realizado na cidade, e naquele momento melhorou o transporte coletivo. A gente sabe que hoje está com problema, tivemos uma pandemia, todo o transporte coletivo no Brasil está com problema, mas naquele momento melhorou de forma significativa com novos ônibus melhores, Wi-Fi nas praças, Wi-Fi nos ônibus, a Praça Céu na zona norte da cidade, que também fizemos, melhoramos a qualidade dos táxis da cidade através de um processo licitatório, trouxemos a questão digital para o município. Se você for hoje do Rio de Janeiro, vai parar na área pública, lá ainda é papel, aqui é digital, desde 2015, quando fizemos e trouxemos através de licitação, né, uma empresa para poder fazer a operação da chamada área azul e aí digital. A feira noturna, né, que realizamos, o restaurante popular da Zona Norte, e aí essas 2 ações
com grande apoio do vereador, hoje vereador Marlon, né, e naquela época nosso secretário municipal. Então, assim, são as ações que eu estou lembrando aqui de cabeça, né, que a gente fez naquele período na Prefeitura de Juiz de Fora. Só para pegar uma coisa que o Bruno falou ali, PC, a comunicação, né, mudou demais. E hoje, como é que o Bruno Siqueira, né, seja político ou seja engenheiro, como é que você lida com isso? Você continua nas redes? Eu lembro que você já fazia essa coisa de anunciar antes de chamar a imprensa, você mesmo já dava os anúncios, né, falava diretamente ao público, né, que é uma oportunidade que a internet dá, né, ao invés de chamar a imprensa para as entrevistas coletivas, você já fazia os anúncios ali direto com as redes. Você continua utilizando as redes? Como é que você lida com a comunicação? Olha, talvez o maior erro meu como prefeito foi exatamente esse. Em 2013, eu tomei uma decisão, e a decisão é minha, e a culpa é minha, de sair da rede social. A gente não sabia muito como lidar com a rede social, então eu saí em 2013 e durante 2014. E esse foi o meu maior erro. Ali foi o erro da comunicação. A culpa não é de nenhum assessor, nenhum secretário, nenhum jornalista, a culpa é minha de ter saído em 2013 e 2014. Retornando em 2015, nós fomos um processo de construção de uma comunicação com a população que fez com que a gente conseguisse a reeleição. Hoje, né, respondendo a sua pergunta, eu uso mais as redes sociais para questões pessoais e evito um pouco a polêmica política, até porque eu acho que está um pouco desgastante, né, essa briga política exagerada que está acontecendo hoje no Brasil pelas redes sociais. Se eu resolver ser candidato, eu evidentemente terei que entrar nesse jogo, né, um jogo de um debate público pelas redes sociais, porque não tem como ser diferente. Até porque a própria praça pública hoje é a internet, né? Exatamente. Talvez essa coisa da figura não ser tão vista nas redes, que a gente entende que a pessoa às vezes está reclusa, mas não está, né? Exatamente. E a regulamentação, ela também é fundamental. Quando eu falo regulamentação, não é censura, é para não ficar essa terra de ninguém. Né? A gente vê, por exemplo, em alguns sites, eu não vou aqui citar quais, que quando acontece alguma coisa, um monte de bobagem escrita nos comentários. Né? Hoje já começa a ter uma regulamentação para que a pessoa possa dar a sua opinião, mas não fazer uma ofensa. Eu acho que isso é um assunto que a gente pode até daqui para frente conversar sobre ele, mas eu queria voltar quando você fez esse levantamento das suas ações sobre o seu legado. E de fato é um legado expressivo. Mesmo com esse tamanho de projeto de ações que a sua prefeitura desenvolveu, que o seu mandato desenvolveu como prefeito, o MDB e o PSDB, que tinham dobradinha, sequer apresentaram candidaturas à prefeitura no mandato seguinte. O que você atribui a isso? Porque, assim, papel referencial tinha. E, no entanto, o MDB não apresentou candidatura, que era o seu partido, e muito menos o PSDB, com o Antônio Almas também não sendo candidato. O MDB não tem nem representatividade no Legislativo. Nem hoje. o PSDB. Nem o PSDB. Eu não sou mais do MDB, né? Não, então, sim, mas assim, tá naquela época, 2020, quando você saiu, né? teve uma disputa eleitoral há 2 anos, há 4 anos, aliás, e o partido não utilizou esse manancial de empreendimentos que você deixou. Olha, uma das aconteceu? Questões como a gente está dizendo, parte do secretariado, né, que continuou, eles eram pessoas ligadas a mim, e parte eram novos secretários. Né? E a condução política ela foi feita pelo secretário que o prefeito, à época, determinou, e foi uma condução política. Mas os bastidores vocês não atuaram para poder mudar esse jogo? Tanto é que o PSDB, a própria prefeitura, né, não teve candidato, não apoiou ninguém, ficou em cima do muro, que já é uma característica do PSDB, todo mundo fala isso. Né? Então foi uma articulação política feita de forma muito errada, vamos dizer assim. Agora, eu particularmente, a gente está falando do Executivo, mas vamos falar um pouco do Legislativo. Né? Eu tenho vários amigos que estão hoje na Câmara Municipal e fico muito feliz com isso. O presidente da Câmara, Zé Márcio Garotinho, foi o nosso líder do governo, é meu amigo, é engenheiro, é o presidente da Câmara. O vereador Pardal foi nosso líder, é meu amigo, hoje vereador, né, inclusive líder da prefeita Margarida. O vereador Marlon é meu amigo, né, foi meu secretário, é meu primo, hoje vereador de Juiz de Fora. Vereador Tiago Bonecão foi do nosso mandato, meu amigo, trabalhou conosco, hoje vereador de Juiz de Fora. Vereador, são vários vereadores, né? Inclusive Antônio, o seu legado, né, começa foi também aqui na trabalhou Câmara, com a né, gente. Então, quer dizer,
No Executivo, realmente, né, o PMDB, o PSDB, que aí é o outro partido, né, não teve um sucesso. Mas no Legislativo nós tivemos um sucesso muito grande com vários amigos, né, que estão hoje na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Acho que esse legado começa aqui na Câmara. Você teve mandatos muito expressivos, né? Você mesmo citou a CPI, foi presidente também muito jovem, né? E acho que eu entendo que esse sucesso aqui na casa foi um trampolim para a deputada e também para a prefeitura, né? Eu sempre tentei fazer um trabalho muito sério, um trabalho muito correto, seja na Câmara, na CPI, na presidência da Câmara, como deputado, como prefeito de Juiz de Fora. E como eu disse, eu via também naquele momento, é importante dizer isso, né, um PIB muito ruim do Brasil, né, um governo que foi desastroso para o país até 2016, em que realmente trouxe desemprego, trouxe, né, nenhum crescimento para o país, que tanto aconteceu o impeachment. E eu acreditava que eu poderia contribuir com a cidade de outra forma no Senado, como foi feito por Itamar Franco. Então essa questão legislativa realmente é uma questão que me toca muito, que eu sou muito honrado de ter sido presidente aqui da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Então, assim, eu não foco só na questão da prefeitura, eu foco em todos os mandatos que tive a honra de representar a cidade. Como é que o seu partido hoje, né, o Avante, acompanha essa política nacional? A gente tem alguns representantes do partido, como André Janones, que entrou de cabeça na campanha do atual presidente Lula, e a gente também tem outras representações mais à direita. Como é que se coloca o partido hoje? Como é que você se coloca dentro desse partido? Olha, eu almocei com o André Janones e com o presidente do Chibem em São Paulo, quando foi ter a conversa com o presidente Lula, na época ele candidato, porque ele não estava sabendo lidar com as redes sociais. E o André Janones, ele já tem um histórico de proximidade com a esquerda, né, passada, e ele fez esse trabalho mais próximo ao presidente Lula durante a campanha eleitoral. Agora, o Avante é um partido de centro, é um partido equilibrado. Nós temos a deputada Grace, a deputada Ione, que são mais de centro-direita, temos o deputado André Janones, que é mais esquerda, né? Temos o deputado Luiz Chibé, que é mais de centro. Então, ele é um partido plural, é um partido equilibrado, que se equilibra em relação à sua postura. Aí você vai dizer, mas aí não tem uma ideologia, né? Eu sou muito contrário a isso. Eu vejo muito alguns jornalistas, né? Não estou dizendo de vocês, evidentemente, não, pode ser também. Em alguns programas nacionais, que o jornalista fala o seguinte, porque a extrema-direita é isso, tal. A extrema-direita tal. Mas existe a extrema-esquerda também. A extrema-esquerda também prejudica muito o Brasil. Existe o equilíbrio. O que eu chamo de equilíbrio? Existem coisas da direita que são boas, na minha opinião. Existem coisas da esquerda que também são boas, na minha opinião. E aí você tem o equilíbrio. Então, o Avante é um partido equilibrado, é um partido de centro, é um partido que eu me identifiquei. Você pode elencar pelo menos essas qualidades que você disse da esquerda e da direita aí? Posso. Da esquerda, por exemplo. Eu estava outro dia escutando uma entrevista do ex-deputado Marcelo Freixo. E aí falam que o deputado Marcelo Freixo defende bandido, tá? E ele estava explicando, olha, eu não defendo bandido, eu defendo a ressocialização do bandido. Então vocês imaginam um bandido que foi preso 2 vezes lá em 2008, depois foi preso em 2016. Né? A gente tem que fazer com que esse bandido seja ressocializado à sociedade. Né? Tem que dar oportunidade para ele de novo. Não é ficar falando toda hora, ex-presidiário. Não, tem que pegar e ressocializar. Essa é uma característica da esquerda que eu defendo. Da direita, é você ter responsabilidade fiscal. Você não pode ficar gastando dinheiro todo para quebrar o país, como aconteceu em 2016, para depois ter que consertar. Aí depois você vai gastar o dinheiro todo, vai quebrar de novo, vai vir alguém para consertar de novo. Então você tem que ter responsabilidade fiscal. Estou dando 2 características e aí você tem o equilíbrio. Você está acompanhando essa discussão do arcabouço fiscal? Está no Congresso? Sim. O que você achou? Eu acho que o arcabouço fiscal ele é muito importante para o Brasil. Você não pode ter um país em que você tenha um orçamento, em que você vai de forma desorganizada, impensada, gastar sempre mais do que você arrecada, você quebra o país. Então, o arcabouço fiscal é muito importante, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, existem algumas conversas, algumas modificações que serão realizadas agora no Senado
para novamente ser votado, acredito que na próxima semana, e a partir daí, né, a gente vai ter condições de ter uma organização administrativa, inclusive para poder fazer a lei orçamentária para os próximos anos, a LOA, né, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, se ela não tiver isso aprovado, vai ficar com muita dificuldade para fazer o orçamento para os próximos anos e uma organização, né, administrativa para o Brasil, para que nós não tenhamos déficits muito altos nos próximos anos. É um projeto de um governo de esquerda. Sem dúvida, sem dúvida. É um projeto do governo de esquerda que eu concordo, evidentemente, como eu acabei de dizer, com o projeto, que a extrema esquerda é contrária a esse projeto, né? E a direita está concordando com grande parte do arcabouço fiscal. Nós estamos conversando com o ex-prefeito e engenheiro Bruno Siqueira. Participa com a gente dessa entrevista o editor-geral da Tribuna de Minas, Paulo César Magela. Nós vamos para mais intervalo e já voltamos para o nosso último bloco, em que vamos conversar sobre mais política. Olá, eu sou a Cristiane Guerra e você tem um encontro marcado comigo aqui na tela da JF TV. É o programa Cidade em Pauta. Toda segunda, quarta e sexta-feira, às 9 da noite, eu recebo aqui 3 convidados para a gente conversar sobre vários assuntos. Tudo que é importante para Juiz de Fora, você acompanha aqui no Cidade em Pauta, na tela da JF TV. Eu espero você! Estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje o nosso convidado é o ex-prefeito de Juiz de Fora, Bruno Siqueira. Quem começa a perguntar nesse bloco é o nosso convidado, Paulo César Magela, jornalista, editor-chefe da Tribuna de Minas. Bruno, eu queria falar agora um pouco sobre o mundo digital, a internet, as redes sociais. E você já foi vítima disso e ganhou na justiça uma retratação. Não sei se foi retratação ou indenização, mas você ganhou na justiça diante de um fake news. Como você está acompanhando essa discussão da lei que está no Congresso Nacional agora, tendo como relator o deputado Rolando Silva e as idas e vindas desse projeto? Porque você ensaiou uma discussão sobre a regulamentação. O que é que você acha desse processo? Eu acredito que tem que ter uma regulamentação. Eu não vou poder falar do projeto, porque o projeto estava sendo muito modificado, né? Ele teve um projeto, depois teve outra modificação. Uhum. Eu acho que tem que ter a liberdade de expressão. A pessoa pode falar, o jornalista tem que ter total liberdade, eu acho que isso é fundamental, né, para a democracia, inclusive, ele ter a liberdade para poder fazer todas as críticas, mas existe um limite, né? Por exemplo, o jornalista sério, ele não ultrapassa esse limite, porque ele sabe até onde ele pode chegar. As redes sociais, elas realmente bagunçaram muito o cenário mundial, não é o cenário nacional. Às vezes até de forma positiva. Por exemplo, se vocês lembrarem, lá em 2011, nós tivemos, né, várias ditaduras que caíram por conta das redes sociais. Então tem também esse lado positivo, que ela furou, né, a ditadura em vários países, principalmente lá no Oriente. Então isso realmente aconteceu e teve esse lado positivo. Em contrapartida, né, a gente vê toda hora fake news acontecendo. No meu caso, como prefeito, né, várias fake news apareceram, né, todas as fake news, não tem a fala minha, né, tem vamos dizer assim, jogam a fake news, a mentira. E como que é a fake news? A fake news é fácil de espalhar, porque ela é uma meia-verdade. Você pega uma meia-verdade, joga e a pessoa acredita. Eu vou dar um exemplo de uma específica.
Ao longo dos anos 2000, eu e minha esposa, a gente foi em vários eventos, em várias festas, né? Seja particular, ou seja porque eu era vereador, e alguém tirava uma foto, jogava num site, por exemplo, da internet, então tinham várias fotos. E aí em 2014, um hacker, ele pegou essas fotos anteriores a eu estar na prefeitura e colocou numa página da internet como fosse um prefeito que estava toda hora na noite, ao invés de estar trabalhando. Então, ele fez essa fake news e qual que era o objetivo dele? O objetivo dele era uma chantagem para poder conseguir um cargo, um dinheiro, qualquer coisa que seja. O que eu fiz? Eu peguei com o advogado, entramos na justiça, a justiça deu, né, à Polícia Civil a possibilidade de fazer uma busca e apreensão e ele acabou sendo preso. Né? Então, estou dando um exemplo de uma fake news, quer dizer, uma verdade, eu estava nos locais, mas em outros momentos, em vários anos, não era assim em pouco tempo, com a minha esposa, né, de uma forma muito tranquila e familiar, e ele colocando como se eu estivesse naquele período na prefeitura, né, toda hora em festas, ao invés de estar trabalhando. Um assunto que também tem dividido muito o país, né? Alguma parte dos políticos entendem isso como censura, enquanto outros entendem essa necessidade mesmo de regulação, né? Regulação e não censura. Eu vou resumir aqui a minha opinião, né, que é uma diferença muito grande. A própria imprensa, ela já se regula. Né? Vocês, jornalistas, antes de darem uma notícia, eles apuram a notícia. Né? E a fake news não é apuração. A fake news é espalhar uma notícia de forma intencional ou não, que não é verdadeira e não foi apurada. Ô Bruno, vamos voltar então para a política local, né, para as questões locais. Como é que você tem acompanhado, né, mesmo não morando de fora, né, não sei como é que está a sua vida de assessor, né, né, trabalhando também com a política mais nacional, como é que você tem acompanhado os rumos da política local, né? Você dialoga para além desses políticos que você já citou do Avante, você tem dialogado com outros políticos locais e regionais também? Como é que está né, essa sua visão de Juiz de Fora? Olha, assim, de vez em quando a gente conversa com alguns políticos, né? Outro dia eu encontrei com o ex-deputado, o Charles, outro dia eu falei até por telefone com o ex-deputado também, Júlio Delgado, e fiquei depois a gente encontrar e conversar. O ex-vereador Barbosa Júnior, conversei com ele, converso muito com o vereador Marlon, presidente da Câmara, Garotinho, outro dia estive com o vereador Pardal, e também com a prefeita Margarida, a gente troca mensagens. Eu tenho aqui que, novamente, dizer, né, a minha admiração por ela, uma pessoa que a gente sempre teve uma cordialidade nos nossos debates, nas nossas eleições que disputamos juntos, e ela está hoje, né, à frente da prefeitura. Ela sempre foi muito gentil comigo, porque quando eu era prefeito ela me ajudava. Né? Então, se eu puder de alguma forma contribuir com o mandato dela, também estarei sempre à disposição. Questão de eleição, discute-se e debate-se no momento de eleição. Agora, o Avante, se a Ione não for candidata, porque depende dessa pesquisa, vai manter o projeto de ter uma candidatura própria em Juiz de Fora? Olha, o PC pode ser que sim, pode ser que não, pode, né, fazer uma composição, inclusive com a atual prefeita, pode ser a deputada Ione. Eu, particularmente, teria muita dificuldade de disputar mais uma eleição com a prefeita Margarida. Né? Disputamos 2 eleições, 4 turnos, né? 2 em 2012, 2 em 2016. Então eu teria muita dificuldade em disputar mais uma eleição. Eu não tenho nenhum tipo de motivação para disputar a eleição com a prefeita Margarida. Mas eu vou voltar à sua idade. Agora, em agosto, você vai fazer 49 anos. Ou seja, daqui a 5 anos, que é a próxima eleição, você estará no máximo 54 anos. Ou seja, ainda tem muita lenha para queimar na política. Você não corta aquela história assim, nunca mais disputarei. Há essa possibilidade de você se reconciliar com as urnas e voltar a disputar, digamos em 2028? Como eu disse, assim, eu não tenho motivação para disputar uma eleição que o futuro a Deus no pertence, ano que vem. Né? E o Magalhães me dizia que política é igual nuvem, uma hora está em cada lugar. A candidata Margarida, né, a prefeita Margarida, será candidata à reeleição, imagino eu. Não, agora, em 2022. Estou dizendo. Então, assim, para o ano que vem, não tenho essa motivação. Agora, para frente, o tempo vai dizer. Né? Não tem como eu hoje afirmar, né, como estarei, né, no ano de 2028. E a política estadual? Falamos muito da política nacional, da política local.
Como é que você acompanha a política estadual, o governo, né? O governo Zema, né, o governo Zema foi muito beneficiado com a pandemia. Né? Não foi só o governo Zema, todos os executivos municipais, isso é muito importante na minha visão, os executivos municipais e estaduais foram beneficiados com a pandemia. Em que sentido? Os governos pararam de gastar, porque você não tinha que ter escola aberta, você não tinha que ter hospital aberto, não tinha que ter unidades básicas de saúde abertas, a não ser mais focados para a questão da pandemia. E a desorganização administrativa do governo federal liberou dinheiro para todo mundo. Então, o caixa de todo mundo ficou cheio. Então, hoje, os governos estão bem financeiramente. Falo hoje, porque amanhã pode não estar. E aí é a minha preocupação e muito grande. Então, no governo Zema, ele foi muito beneficiado com a pandemia, conseguiu com isso reequilibrar as contas públicas e teve a reeleição. Vamos ver como vai ser os próximos anos. E essa é uma preocupação muito grande, porque caixa cheio pode ser amanhã um caixa vazio, seja no estado ou no município. Então, o governo Zema, ele fez, vamos dizer assim, o trabalho de casa, o arroz com feijão direitinho, mas também não muito mais do que isso, né, até o momento. Vamos ver nos próximos anos como ele vai sair, né, e o que ele vai entregar para a população. Bruno, você foi prefeito por 2 mandatos e sabe muito bem como é a vida de um prefeito. Tudo acontece na casa do prefeito, porque se é um problema estadual, ninguém vai à casa do governador, nem sabe onde é que ele mora. Se é da presidência da República, nem chega perto. Mas o prefeito, não, o prefeito todo mundo sabe onde ir embora, você já teve essa experiência de táxis parada em frente à sua casa. Enfim, os prefeitos então estão hoje ansiosos e ao mesmo tempo preocupados com essa reforma tributária. Porque hoje a União continua sendo a dona do caixa, o Estado pega uma boa parte e o município fica com a menor parte. Que tipo de mudança você acha que pode acontecer nesse projeto que ainda está sendo gestado lá no Congresso para depois chegar em votação? Os prefeitos têm que realmente ficar preocupados porque as pessoas confundem muito e acham que o dinheiro está no município. Não, o dinheiro vem parte do ICMS, que é estadual, parte dos impostos federais para o município. E muitas vezes carimbado. Né? Vem um recurso para a saúde que você tem aquele recurso, mas você não pode fazer com que aquele recurso seja colocado em outra ação porque ele está carimbado para aquela ação da saúde. Então, por exemplo, você tem uma ação da saúde de combate à dengue. Você tem muito mais dinheiro que você precisa. Você não pode pegar parte daquele dinheiro e jogar para outra ação da saúde, você só pode usar no combate à dengue. Então, uma reforma tributária que tire recursos dos municípios pode ser muito prejudicial para prefeituras como a de Juiz de Fora, que depende muito de recurso federal e estadual. Existem prefeituras em Minas Gerais que não dependem de nada, porque tem muito dinheiro de outras situações, como, por exemplo, Nova Lima, tem muito royalty de minério. Lá no estado do Rio de Janeiro, Niterói tem 300 milhões de reais por ano de royalties do petróleo, a mais no caixa da prefeitura de Niterói. Então, com isso, as prefeituras desses municípios não precisam de recursos federais. Agora vamos falar de Juiz de Fora. Hoje eu estava chegando na cidade, passando por algumas vias, por exemplo, a via lá no alto da Rio Branco. E lá tem uma placa do governo federal com asfalto de recapeamento para chegar ao Carrefour, que foi eu que consegui aquele dinheiro. Pra vocês terem uma noção, eu consegui o dinheiro em 2018, através da Caixa Econômica Federal, com o superintendente da Caixa, final de 2017, início de 2018, a obra só está sendo realizada agora. Quando eu falo conseguir o dinheiro, consegui o convênio. Até o dinheiro ser liberado, até a obra ser realizada, até esse asfaltamento ser feito, você vê quanto tempo se passou. Eu consegui quase 100 milhões de reais em financiamento, negociação minha, que evidentemente foi dando sequência pelos outros prefeitos, para asfaltamento para Juiz de Fora. Já que nós estamos falando de recursos, né? Quais são os principais, na sua época, né, se você vê isso ainda hoje, os principais gargalos para Juiz de Fora? É a saúde? Porque Juiz de Fora tem, né, essa região inteira muito dependente. Né? Tem outros setores também que Juiz de Fora vive, ou viveu, né, na experiência que você tem, essa sobrecarga? Olha, o maior gargalo, sem dúvida nenhuma, é a falta de dinheiro. Né? Você falar de qualquer área, foi a falta de dinheiro. Quando você tem um PIB negativo, 3,5% em 2015, 3,5% negativo em 2016 e 0% em 2014, a falta de dinheiro foi enorme. Aí você vai perguntar, como é que você conseguiu fazer tanta obra? Porque a gente ia no governo do estado, conseguia a obra estadual, o dinheiro estadual para fazer a obra. Ia no governo federal, anteriormente fazia os convênios
para fazer as obras a nível com dinheiro federal. E aí sobrava dinheiro para pagar o funcionalismo. Então, em momento algum, atrasamos o salário dos funcionários públicos municipais, demos reajustes que eram pertinentes e possíveis para os servidores públicos municipais. Então, a falta de dinheiro, sem dúvida nenhuma, foi o maior problema. A gente falou muito sobre poder executivo, as suas ações, porque você foi prefeito, mas foi vereador também. O Avante já está discutindo a formação de uma chapa para a prefeitura, para a Câmara Municipal, vai ser chapa cheia, enfim, que tipo de modelo vocês pretendem adotar no ano que vem? Sim, ontem eu conversei até ontem, com o ex-vereador Barbosa Júnior e também com o filho dele, e eles estão montando essa chapa, isso está a cargo deles, eles estão montando essa chapa de vereadores para a eleição do ano que vem. Será uma chapa, pelo que nós conversamos, né, uma chapa que vai contemplar novos nomes para a Câmara Municipal. Ô Bruno, sempre trazendo Juiz de Fora, né, para destaque, você já falou do que você considera seus legados, né, nos blocos anteriores. Mas o que você acha que o público, que o eleitor de Juiz de Fora identifica como legado do Bruno? Aquilo que foi o principal, que marcou o seu período aqui em Juiz de Fora? Olha, se a gente parar para pensar, eu cresci muito na votação, foi a partir da CPI, tá? Eu sempre fiz um trabalho com muita transparência, trabalho muito sério, e foi exatamente naquele momento que a gente cresceu muito eleitoralmente falando. Então essa questão da transparência é uma questão, né, que eu fico muito satisfeito de sempre nos mandatos ser muito transparente. Agora, como engenheiro, eu fico muito feliz em abrir a torneira e cair água e saber que tem um pouco do nosso trabalho, né? De passar por várias vias da cidade, de saber que a gente fez várias obras de mobilidade que ajudou a população de Juiz de Fora. Quando tem uma chuva muito forte e não cai, né? E pode cair em qualquer momento, pode ter outros locais que tem movimentação de terra, né? Porque obras são realizadas, particulares, e pode ter outros locais. Mas quando a gente tem chuvas e não cai, né, uma encosta, eu fico satisfeito porque eu sei que daí também tem um pouco do nosso trabalho, né? Então isso tudo faz com que eu fique muito satisfeito e honrado de ter trabalhado pela cidade, né, e ter conseguido realizar tantos projetos, né, tantas obras, né, tantas situações, como eu falei, da transparência, né, que impulsionaram até outros locais que também realizasse. Eu lembro eu conversando com o então presidente da Assembleia Legislativa de Minas, Alberto Pinto Coelho, que aqui a gente tinha feito o projeto de transparência e ele depois fez na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Você disse que pedia recurso, né, buscava recurso, né, para fazer muitas obras. Você sempre dialogou de centro, né? Você disse que se considerar mais de centro. Você sempre conseguiu dialogar muito com a direita e com a esquerda, e queria que você aproveitasse e falasse um pouco para a gente. Você foi indicado para participar da transição do governo Lula, Lula 3? Olha só, quando eu era prefeito, os ministérios eles eram por partidos. Então eu mapeava. Loteados, não? Exatamente. Então eu mapeava quem que era o partido que estava no ministério, qual o recurso que a gente precisava, procurava algum parlamentar, algum deputado ligado, né, daquele partido, que conhecia o ministro, ia direto ao ministro para conseguir os recursos. No âmbito estadual, eu tinha o apoio do deputado federal Marcos Pestana, né, porque os governos, até o governo do PT em 2015, ele era do PSDB, e depois o vice-governador era meu amigo pessoal, então eu consegui os recursos estaduais, como foi, né, a continuidade do recurso da obra do Teatro Pascoal Carlos Magno, com o vice-governador Antônio Andrade, e também tive o apoio do então governador Fernando Pimentel para aquele recurso. Mas eu consegui o recurso mesmo, o convênio foi com o Alberto Pinto Coelho, que assumiu o mandato de governo com a renúncia do governador Antônio Anastasia. Né? Então, pegando um exemplo, o governador renunciou ao mandato para disputar o Senado e foi eleito senador por Minas Gerais. E o Avante sim me indicou para poder participar da transição na questão de infraestrutura. Eu tive a oportunidade de participar no mês de dezembro para dar a minha opinião. Inclusive, uma das opiniões que eu dei foi para não se mexer no marco do saneamento, que infelizmente, de forma política muito errada, né, o governo fez um decreto que o parlamento, né, já derrotou aquele decreto para se mudar o marco do saneamento que foi feito pelo Congresso Nacional anos anteriores. Bom,
Essa questão de articulação política lá em Brasília, mas a pergunta da Marisa você não respondeu. Você participou da transição? Sim, participei. Eu falei. Mas assim, qual o papel que você desenvolveu? Na área de infraestrutura, que foi feita, várias questões foram discutidas, e no caso do marco do saneamento. Tem razão, né, tem razão. Ainda reuniões, estando em Brasília. Foi mais ou menos uma semana em Brasília que eu participei. Perfeito. Entrevistar também pode dormir também, que às vezes faz pergunta repetida, né? Bom, Bruno, o seu mandato agora é um mandato de articulador político. Você já disse que não tem planos de curto prazo de disputar, mas o MDB, você ainda acha que pode voltar ao MDB? Porque é um partido hoje que ainda está procurando o seu destino. Olha, eu fiquei 20 anos no MDB. Né? Minha vontade é que, meu desejo, né, não sei se eu vou conseguir, é que o Avante continue por vários anos. Eu vou continuar no Avante, né, se ele conseguir continuar nesses vários anos, porque a gente está trabalhando para isso. Não é uma tarefa fácil, né? É um partido que ele passou na questão da cláusula de barreiras, mas a gente tem um desafio para 2026 e vamos trabalhar nesse desafio. O MDB, né, ele deu uma enfraquecida muito grande nos últimos anos, até deu uma recuperada na eleição do ano passado, especificamente do MDB de Juiz de Fora. O meu amigo e ex-secretário de governo Figueroa continua no MDB e ele tem conversado lá, né, com os outros amigos do partido. Eles estão conduzindo da melhor forma possível o partido em Juiz de Fora. Bruno, a gente já está caminhando para o final. Queria que você fizesse suas considerações finais falando como é que é ser político no Brasil, né? Acho que você, mesmo não estando num cargo eleitoral eleito, mas você convive com isso aí. Como é que você enxerga a maneira como o brasileiro, o juiz-forano, vem à política e, se for de forma negativa, se isso pode mudar? Bom, eu queria aproveitar, já que é de forma negativa, o que você achou desse projeto aprovado pela Câmara, de que você hoje não pode falar mal do político sob o risco de ser processado? Olha, primeiro que esse projeto é um absurdo. Este teor do projeto é um absurdo. Mas tem uma parte que a gente tem que considerar que não é absurda. Você pegar e não poder abrir uma conta no banco apenas porque você é político, então isso também é um absurdo. Então, com certeza. Tem que ter o equilíbrio, né? No caso da sua pergunta, eu particularmente gostei muito de política, né? Eu não fui vereador muito novo. Antes eu fui representante de turma na escola, eu fui presidente do DA de Engenharia na Faculdade de Engenharia, porque eu gostava de política. E sempre acompanhando, né, o maior político, na minha visão, que Juiz de Fora teve, o maior presidente, melhor presidente do Brasil que o Brasil teve depois da redemocratização, que foi Itamar Franco. Então, eu sempre gostei muito de política. Porém, né, a gente tem que admitir que nos últimos anos começaram a colocar todo mundo no mesmo balaio. Os bons políticos e os maus políticos. Você pegar, né, e ver os exageros que aconteceram nos últimos anos, né, algumas questões muito bem feitas, muito bem colocadas, muito bem investigadas, e outras muito exageradas, fez com que também tivessem reações de mudanças de lei. Por exemplo, a lei de improbidade administrativa. Como que pode alguém ser acusado de uma improbidade se você não fez o ato, se você não teve o ato doloso, se você não mandou ninguém fazer? Então, quem tem que ser acusado de improbidade é quem fez. Então, essa modificação, por exemplo, ela faz com que os bons políticos, as pessoas honestas, corretas, elas possam querer estar na política. Porque senão só vai ficar bandido. Porque bandido já faz mesmo a bandidagem, já vai se beneficiar, né, através da picaretagem, através da propina. Então, essa pessoa não se importa, né, de ter uma ação de improbidade administrativa. Mas quem é um bom político, uma pessoa honesta, correta, né, que quer o bem público, essa sim, ela não pode ser penalizada porque a ação foi feita por outra pessoa. Eu até brinco muito o seguinte: existem alguns promotores que, se o motorista de uma prefeitura bater com o carro, ele processa o prefeito, né? Então, esse exagero, né, tem que acabar no Brasil. Nós conversamos com o ex-prefeito de Juiz de Fora, engenheiro Bruno Siqueira. Muito obrigada, Bruno, por todas as suas colocações aqui. Satisfação estar com vocês. Obrigada também, Paulo César, por participar com a gente do JF Entrevista. Nós ficamos por aqui. O JF Entrevista pode ser visto toda semana, nos domingos, a partir das 9 da noite, com reprises às terças e sextas-feiras, às 10 da noite. Muito obrigada por sua participação e até semana que vem.